Bom dia, boa tarde, boa noite. Apresento mais um episódio do A Palavra é Tua podcast. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre um tema muito importante, a meta 3 de segurança do paciente, garantir a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. É uma meta muito importante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 2,6 milhões de pessoas morrem anualmente devido a erros que poderiam ser evitados. Então, é um tema que realmente a gente precisa refletir e discutir como trazer barreiras para a nossa prática assistencial para que possamos reduzir esses eventos adversos. Para falar conosco sobre esse tema tão importante, tem uma convidada super especial, a Nancy Yamauchi. Nancy é enfermeira formada pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Atualmente, Nancy é educadora da metodologia Joint Commission International pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação, o CBA. Também ela é facilitadora de aprendizagem, pesquisadora sênior e consultora pela Patient Centric Consult, que é a primeira empresa brasileira de consultoria especializada em experiência do paciente. Nancy também é coach de pontos fortes pela Gallup e facilitadora de segurança psicológica de times. Nancy, muito obrigada por aceitar o convite de conversar conosco sobre esse tema tão importante e compartilhar também a sua experiência. Bem-vinda! Eu gostaria que você falasse um pouco, para a gente iniciar a nossa conversa, sobre a sua trajetória e como você chegou na segurança do paciente e no gerenciamento de risco. A palavra é tua, Nancy. Letícia, muito obrigada por essa pergunta, né? Sempre gostoso, né, a gente relembrar nossa trajetória. A minha história com a melhoria da qualidade começou em 1990, onde eu tive a sorte de estar trabalhando, né, numa empresa que era um hospital que pertencia a uma operadora na época, que era líder, né, no mercado brasileiro, e já em 1990, né, eu lembro que a minha gerente me chamou e falou, olha, eu fui designada para coordenar um grupo de estudo sobre melhoria da qualidade, e eu peço para que você faça uma pesquisa. Então, o que é qualidade, né, porque 1990, né, Sim. Então eu comecei a estudar e fiquei apaixonada pela questão da qualidade, porque eu falei, isso é a minha cara, é a minha cara, então fiquei com essa paixão. E a questão da segurança do paciente, então, né, de 90 até... aí agora vou dar um salto grande, viu, pessoal? De 1990 até 2002, 2003, né? Eu já estava atuando em projetos de qualidade, né? Mas ainda não se falava em segurança do paciente. Então, apesar do relatório americano Errar é Humano ter sido lançado em 1999, somente em 2002, 2003 é que aqui no Brasil nós começamos a ter acesso a esse material, e eu me lembro, Letícia, porque foi um divisor de águas na minha vida, na minha carreira. Eu estava viajando por o interior, né, estava num ônibus, então estava confortável, viajando e lendo, indo fazer um trabalho de consultoria numa cidade de São Paulo, do interior, e eu estava com o relatório Errar é Humano, né, lendo, eu falei, vou ler na viagem. E eu lembro, Letícia, que eu lia o To Err is Human, eu chorava, assim, caía lágrima. E eu falei assim, nossa, deixa eu disfarçar aqui, porque quem estiver me olhando, o que essa japonesa está lendo esse livro e chorando, né? Eu chorava de emoção, porque assim, meu Deus, finalmente, né? Alguém, né, resolveu publicar isso e tirar a sujeira de debaixo do tapete no seguinte sentido, vamos encarar de maneira profissional que isso acontece, não vamos mais no mundo inteiro ficarmos mentindo, dizendo que não, no meu hospital
né, eu atendo milhares de pessoas e graças a Deus nunca tivemos um evento, né, diverso, nada. Então, finalmente eu li algo profissional, baseado numa pesquisa extremamente robusta, vinda de um organismo bastante reconhecido como o Institute of Medicine, e eu fiquei muito emocionada. Eu lia cada página e falei, meu Deus, né? E aí, nesse dia eu pensei, eu quero me dedicar a isso, né, que é entender por que isto acontece, para que eu pudesse, além de, né, eu já trabalhava na qualidade, né, e eu entendi que segurança do paciente era um dos pilares, se não o mais importante para a melhoria da qualidade, seria a segurança do paciente, e o gerenciamento de risco, né, por consequência. Então, me apaixonei naquele momento e me coloquei um propósito adicional, que eu quero ajudar as pessoas a estudar, entender por que isso acontece e interferir nos fatores para prevenir essas coisas, essas tragédias, porque nós profissionais de saúde, ninguém estudou a vida inteira, estuda todo dia, sai de casa para trabalhar, para fazer o mal, né? O que acontece que faz com que nós erremos, né, ou quase erremos, quer dizer, o que leva a isso? E eu sou apaixonada por essa parte do estudo, sabe, da segurança, do porquê isso acontece, quais são os fatores que interferem. E aí, Letícia, então desde 2002, 2003, que eu tenho essa adoração pela área de segurança do paciente, gerenciamento de risco. Fantástico, Nancy. Pessoal, a Nancy é uma precursora. Ela inseriu na cultura da qualidade antes do relatório Errar é Humano. Olha que fantástico, Nancy. Você podia estar contribuindo com esse relatório, inclusive, em 1999. Olha, eu gostaria de contribuir. Se alguém me convidasse, nossa, eu ficaria muito honrada para contribuir agora, né? Porque depois de 20 anos, 25 anos, né, do relatório, infelizmente ainda é um desafio, né? Então, organizações como, por exemplo, a Sobrasp, na Sociedade Brasileira, né, para a segurança da qualidade do cuidado e segurança do paciente, inclusive, né, tem eventos aí da gente entender por que faz 25 anos que foi lançado esse relatório e ainda acontecem eventos catastróficos no mundo inteiro, né? Onde estamos acertando, onde estamos errando. Então já fica uma dica aqui para os nossos queridos ouvintes, né? Eu vou citar aqui algumas referências, né, de instituições que trabalham com isso, né? Então você já citou algumas aí, como o Consórcio Brasileiro de Acreditação, mas existem muitas outras instituições e muitos profissionais e líderes que lutam por isso aqui no Brasil, como por exemplo você, né, Letícia? Sim, com certeza, temos que lutar juntas, né? Juntos somos mais fortes, Sem não é? dúvida, me encanta isso, juntos. Nancy, é tão importante isso, né? E com certeza você não contribuiu naquela oportunidade, mas ao longo da tua trajetória você tem contribuído e muito com as instituições e com os profissionais, né? Então Obrigada. Isso é muito importante, parabéns pela sua trajetória. Obrigada. E também nós temos no Brasil o nosso Programa Nacional de Segurança do Paciente, que fez 10 anos no ano passado, né? E ainda a gente sabe, né, que temos oportunidades, o mundo está em constante transformação e nós temos que seguir acompanhando e buscando novas estratégias para que a gente possa minimizar e reduzir aí a possibilidade de erro. Eu queria então que você falasse um pouquinho, né, para os nossos ouvintes. Qual o primeiro passo você acha que as pessoas, os profissionais da instituição devem estabelecer? Quais as primeiras estratégias para minimizar erro de medicação? Letícia, né, parabéns pela escolha aí do tema, né, desse nosso encontro, né, hoje, né, desse podcast que é tão útil, tão importante, que é a questão, né, dos riscos com medicamentos, até porque os medicamentos, né, você administrar, né, medicamentos, prescrever medicamentos, é a atividade mais frequente em se tratando do cuidado ao paciente. Então, justamente por isso, a probabilidade, né, de que aconteçam eventos ou quase falhas ou incidentes é realmente de grande proporção, devido à magnitude, né, dessa atividade nas instituições de saúde. Então, eu diria, Letícia, pela minha experiência, né, e pelo que a gente tem estudado e pesquisado,
que uma das estratégias é a questão da rede de liderança dessa instituição. Então, liderança eu diria que é tudo. Se você quer começar a fazer, né, qualidade, um programa de qualidade, de segurança e de diminuição, né, de erros e falhas em medicamentos, tudo começa com a liderança, né? Então, a liderança, e quando eu digo liderança, são todos os níveis da liderança dentro de uma instituição, desde a alta gestão, né, até a média gerência e principalmente os líderes das áreas próximas ao cuidado, né, quem está ali perto, né, das áreas assistenciais. Então, a liderança é tudo, porque se você conseguir sensibilizar a liderança, se você conseguir aumentar a consciência da liderança, você já consegue tudo, porque os líderes é que fazem as coisas acontecerem, né? Então, quando eu digo líder, não é só quem tem crachá, né? Com um cargo ali escrito, né? Supervisor, coordenador, gestor. Mas líder é todo aquele que se sente capaz, né? Que enxerga, que é capaz de influenciar o outro. Então, você não precisa ter um cargo. Se você tiver essa consciência, a gente sabe que liderança, né, é uma atitude, é um comportamento, mas, né, partindo de uma consciência de que você tem esse poder de influenciar as pessoas, né, para um caminho ou para o outro. Então, que seja, né, para o caminho de uma cultura positiva para isso. Então, liderança e gestão participativa, né, a consciência eu diria que é tudo. E como que a gente cria consciência nas pessoas, né, nos líderes? Através do conhecimento. Então, sensibilizar, começar sensibilizando a liderança toda da instituição, toda, né? Não, de noite eles não precisam saber. Não, não vamos chamar os médicos. Os médicos são muito ocupados. Não, gente, liderança, né? São todos, de todos os setores, serviços, departamentos, né? Então, juntos, vamos conversar e sensibilizar as pessoas, mostrar os conceitos, com metodologias ativas, né? Que Letícia aí é a nossa grande referência. Então, com não aqueles métodos arcaicos que assim, eu falo e você me escuta, eu falo e você obedece. Não, abandonem isso. Então, através de metodologias participativas, modernas, deixar as pessoas falarem, se expressarem. Então, dar caminhos de conhecimento, olha, né, isso é legal, variar nas mídias que você vai usar ali, educacionais, no design instrucional. Então, a liderança merece esse primeiro carinho, né? Não achar que todo mundo, não, mas isso é óbvio, isso todo mundo sabe. Não é verdade. Ofereça oportunidades para as pessoas aprenderem, né, esse conhecimento. E aí eu vou fazer mais uma referência aqui nesse sentido. Eu admiro demais, né, não só eu, né, como a maioria das pessoas, o trabalho do ISMP Brasil, ou ISMP, é o Institute for Safe Medications Practice. Nós temos uma liderança maravilhosa aqui no Brasil, a sede fica em Minas Gerais, eles têm esse site, né, o website, só você colocar ISMP Brasil, né, no Google, você já encontra, existem materiais incríveis, e o que eu gosto dos boletins dele, gente, eles colocam cases, entendi, verdadeiros, explicando por que aconteceu aquele erro de medicação com grupos de medicamentos. Então, né, os medicamentos anticoagulantes, incidentes, né, ou erros com eletrólitos concentrados e insulinas, e assim por diante. Então, muito didático, muito organizado, e está disponível, está aberto, né? Então, assim, outra coisa importante, Letícia, é não achar que a responsabilidade única por medicamento, segurança de medicamento, é do farmacêutico. Ah, não, isso é do farmacêutico. Não, gente, desenhe a cadeia toda do processo. Exato. E vejam todos os atores, né, que precisam estudar medicamentos, que é toda a enfermagem, né, os farmacêuticos, os médicos, os gestores, né, todo o pessoal de apoio. Então, assim, medicamento não é um assunto só do farmacêutico. É claro que eles são nossa referência, porque são especialistas, mas nós precisamos nos unir para conseguir fazer estratégias eficazes, eficientes, né, efetivas, né, com sustentabilidade. Não, com certeza, Nancy, você trouxe um aspecto muito importante, né? A liderança é tudo. E não adianta você desenhar um protocolo que é de um processo sem as pessoas que participam estejam envolvidas, né? Desde a prescrição, armazenamento, dispensação, avaliação da prescrição pelo farmacêutico clínico, né? É um processo que envolve uma gama de profissionais e todos precisam realmente se reconhecer dentro daquele protocolo.
não é? Exatamente, Então, fantástico, muito Letícia. importante, Ouvindo você falar aqui, né, e a gente não esquecer do paciente família, né, que eu acabei não citando aqui, mas obviamente o paciente e a família, dentro do conceito de parceiros do cuidado, eles também têm que fazer parte, né, dessa responsabilidade, desse compartilhamento, né, sobre isso. Então, toda essa equipe multi que você citou, mais o paciente e família. Exato. Não, você tem aquele esforço global que foi lançado pela Organização Mundial da Saúde em 2017 para reduzir os erros de medicação, e eles propõem ações de melhorias nas várias dimensões, né? Relacionada ao próprio medicamento, aos processos, a todos os profissionais e também ao paciente, que eles consideram uma barreira importante, pode ser a última barreira no momento que você vai administrar para evitar, né, que ocorra um erro de medicação. Muito bom, Nancy, olha, muito bom ouvir, né? Nancy, então, fala um pouquinho de algumas ações de melhorias, assim, que você recomendaria para as instituições. Você já falou, assim, acho que a principal, que é envolver a liderança, desenvolver essa liderança, né? Principalmente aquela que está, né, envolvida direto, mais próxima do cuidado, né, da administração e do processo da medicação como um todo. E, assim, fale de algumas ações para que a gente possa ser efetivo nessa prevenção dos erros de medicação e, claro, fortalecer a cultura de segurança dentro da instituição. Obrigada, Letícia, pela pergunta, que é extremamente importante, né? Porque de nada adianta tudo isso se não tivermos a parte prática, né? Exato. A parte da execução. E quando você fala ações de melhoria, a primeira coisa que eu recomendo, né? E que, né, eu sou super fã também, é todo o arcabouço conceitual e metodológico da ciência da melhoria do IHI, do Institute for Healthcare Improvement, que ele diz o seguinte, né? Antes, né, de fazer, vamos ver se isso vai ser uma melhoria mesmo, e aí eles brincam, ou vai ser uma pioria, porque às vezes se faz um esforço, um plano de ação enorme e tal, só que no fundo acabou não melhorando o processo, ou até piorou. Então eu recomendo, né, que quando vocês pensem em ações de melhoria, né, então adotem, né, o pensamento metodológico, que é super moderno, né, baseado em várias frentes, né, aí de conceitos, né, sobre melhoria da qualidade, né, na área da saúde. E eu diria, Letícia, que o importante é a gente realmente entender que os gestores, os profissionais aqui que estão nos ouvindo, gente, não saiam fazendo, né? Claro que se for um apaga-incêndio tem que apagar, né? Lógico, mas façam um diagnóstico situacional, de forma a ver o todo, né? Então, como essa cadeia de medicamento, como é que esses processos macro, né? Como é que os processos se interligam uns com os outros, as interfaces, veja o processo, né, de gestão segura de medicamento como um todo, tá, na instituição. Mapeie isso, conte desde a parte de compra, seleção de fornecedores, né, não só a prescrição, mas toda a cadeia inteirinha, né, sobre isso. E aí, veja, faça uma avaliação, seja com seus recursos internos ou contratando agentes externos, né, para ter menos interferência, menos viés, né, depende da instituição, às vezes tem recurso para isso, às vezes não, né, e faça um diagnóstico situacional. Por quê? Porque nós, como gestores, né, como profissionais, a gente precisa saber estabelecer prioridades. E essa, Letícia, é uma das dificuldades que eu tenho observado em nós, profissionais de saúde. A gente não sabe, não gosta de estabelecer prioridade. A gente fala, não, tudo é importante, tudo. Né? Não tem como, né, Letícia? Porque a gente aprende na gestão que se tudo é importante, né, a gente não tem assertividade. Não consegue então, colocar em prática. Não consegue, se perde, né? E hoje em dia, no momento em que recursos são difíceis, recursos são cada vez mais escassos, né? Então a gente tem que saber fazer o bom uso do recurso. Então, para que esse diagnóstico situacional? Para que a instituição consiga levantar suas prioridades máximas, né? Então façam ali uma matriz, né, de impacto, né, e probabilidade daquele risco acontecer, se já aconteceu, se tem acontecido em instituições semelhantes, e estabeleça as prioridades.
Dentre essas prioridades, tá, vendo a questão do todo, eu diria que olhem com bastante carinho os medicamentos considerados de alta vigilância, ou high alert medications, ou medicamentos potencialmente perigosos, né, são termos utilizados. Por quê? Porque dentre, é lógico, né, nós não devemos errar nenhuma medicação, mas dentre as medicações, e hoje em dia, graças a Deus, né, a indústria farmacêutica está extremamente desenvolvida. Hoje nós temos medicamentos muito poderosos, né, que chegam a curar enfermidades que antes não tinham cura, então medicamentos poderosos, né, e tal, mas ao mesmo tempo em que eles têm um alto poder terapêutico, eles também têm um maior potencial de dano se for aplicado, né, de maneira inadequada para a pessoa errada, enfim, né, então é que a gente sempre fala, se, por exemplo, você administrou lá 30 gotas de dipirona, né, era de um paciente, via oral num paciente, você administrou em outro. É um erro? Tá? Mas quais são as consequências? Geralmente, se a pessoa não for alérgica, né, geralmente, tá, então tem consequências menores. Agora, se você administra, né, uma insulina, ou um anticoagulante, né, ou uma outra medicação mais poderosa, né, anestésico, enfim, né, um quimioterápico, num paciente e era no outro, né, ou numa dose errada, ou numa via errada, tal, você pode sim levar esse paciente a óbito ou a uma sequela irreversível, né? Então, os medicamentos de alta vigilância, gente, se vocês forem no site do ISMP Brasil, vocês têm lá o boletim em português da lista, né? Da lista padrão, vamos dizer assim, para hospitais e para ambulatórios. Então, vou estar pronta ali. O que você tem que fazer é estudar um por um e ver se aquilo faz sentido para a tua instituição. Né? Então, aquilo é utilizado na tua instituição? Né? Não é, porque depende do perfil, né, do hospital, do ambulatório, do home care, enfim, aquilo não se usa. Né? Então, veja, mas o material está pronto ali, são muitos estudos para se chegar àquela lista. Então, deem uma atenção importante para os medicamentos de alta vigilância, né, os MAV, ou chamado de alta alerta, high alert, e não deixem de prestar atenção, pessoal, numa coisa chamada look-alike, sound-alike, que o pessoal chama de medicamento LASA, L-A-S-A, que são os medicamentos que têm embalagens parecidas ou nomes parecidos. Né? Então, antibióticos, às vezes, ceftriaxona, ceftazidime, cef, não sei o que, tem vários, né? Ou como aqueles casos, por exemplo, um caso verídico em que o paciente tinha que receber Nexium, que é, né, um medicamento de proteção gástrica, etc., e ele recebeu Nimbium, né, que é um bloqueador neuromuscular, e por aí vai, tá? Então, é muito importante incluir esses medicamentos, nessa classe de medicamentos que são parecidos no som, né, no nome ou nas embalagens, porque também há muitos relatos de erro de profissionais da linha de frente devido a essa semelhança. Né? E com isso, como é que vai fortalecer a cultura de segurança, né, Letícia, como você citou? Gente, eu vou dar uma dica prática, tá? Cultura de segurança, quando, de acordo com os meus estudos, as minhas observações e minhas atividades, né, como educadora de avaliação de qualidade, etc., muitas vezes as pessoas da linha de frente, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, eles não contam para o seu líder imediato aquilo que eles estão vendo e as suas preocupações de medo de ser punido, de ser retaliado, de ser bloqueado, né, cancelado, como dizem hoje em dia. Agora né? Cancelado. Então, gente, de perder o emprego, de perder o cargo. Então, olhem com muito carinho a questão da segurança psicológica do time. Às vezes você acha que as pessoas, não, minha equipe não tem receio de falar o que pensa. Exato. Mas quando você mergulha profundamente e você vai conversar com as pessoas têm medo sim. Né? Então, a questão, se você quer ter uma cultura de segurança na tua instituição, existe um trabalho importante para se fazer com cada time, com cada liderança, para que se coloque esse conceito extremamente importante, que é a segurança psicológica de times. E os líderes são protagonistas para estabelecer esse ambiente. Nossa, excelente, Nancy. Você conseguiu fazer um resumo das questões mais importantes. Muito bom, viu? Muito bom. Eu queria trazer, Nancy, também um estudo de Miero e colaboradores, e eles fizeram um trabalho numa unidade de emergência e apresentaram algumas estratégias educacionais
eficiente para minimizar os erros de medicação, né, nessa unidade. Então, eles colocaram lá, trouxeram, avaliaram, né, realização de campanhas, elaboração de manuais explicativos, criação de uma comissão multidisciplinar envolvida, né, com a prevenção e redução dos eventos adversos relacionados ao medicamento, e além de outras estratégias, mas eles avaliaram nesse estudo essas estratégias e consideraram que foram estratégias eficientes também para contribuir. Queria que você falasse um pouquinho, né, da potencialidade dessas estratégias, se você já teve experiência com essas campanhas e como você traria aí considerações para os nossos ouvintes. Obrigada, Letícia, pela pergunta. Todas essas estratégias são boas, tá? São importantes e devem ser aplicadas, porém não são suficientes, tá? Então, elas não dão conta da complexidade desse desafio, como você colocou no começo, né, da nossa conversa, é extremamente multifatorial e é extremamente complexo, no sentido de que nós temos que ter, todas essas ações são úteis, sim, de acordo com cada instituição, cada contexto, sim, eu estou incentivando, apliquem. Porém, né, existem questões aqui muito importantes, ou conceitos importantes que a gente tem que considerar, né, que é essa questão de que, será que o sistema de saúde, ele é considerado, né, um sistema complexo adaptativo. O que significa isso? Que a complexidade é tanta dos processos, né, que a linha de frente, ou seja, os médicos que estão ali na beira do leito, a enfermagem e outros profissionais de beira de leito, eles são pessoas que são extremamente importantes enquanto atores para a questão da segurança do paciente, né? Então, a gente precisa ouvi-los, né? Nós precisamos dar a voz, tirar esse receio, né, deles falarem e perguntarem para eles entendem aquilo que alguns gestores, né, por exemplo, aquilo que a ciência da melhoria fala, nem sempre aquilo que o papel aceita, aquele documento, aquele protocolo, aquele POP, né, aquele procedimento operacional padrão, que foi feito com tanto carinho, com tanta tal, ele está sendo aplicado na ponta do processo na vida real. Então, ao invés de punir as pessoas, não, mas não foi isso que eu te ensinei, não era isso que eu queria que você fizesse. Primeiro ouça, por que vocês não estão aplicando aquilo que foi preconizado? Quais estão sendo as dificuldades? E ouvir de realmente, né, de coração, de peito aberto, ouvir com escuta ativa, interessada, escuta empática, tentando compreender a parte operacional, porque isso é muito importante, e aí sim, Letícia, co-criar junto com esses profissionais que fazem a coisa acontecer, se essas estratégias todas são legais, porque daí realmente vai surtir mais efeito, né? Então, enxergar essas pessoas, que muitas vezes são invisíveis, né? Os técnicos de enfermagem, por exemplo, em grande parte são eles que executam as atividades assistenciais diretas, né? Alguns médicos, fisioterapeutas, enfim, aquele que realmente executa ali na beira do leito, na beira do box. Outra coisa que eu acho muito importante é cuidar dos processos, né? Então, essas são várias ferramentas, né, que a gente usa, mas o processo está bem desenhado, né? Então, assim, porque às vezes você coloca pessoas boas em processos ruins, né, que dizem os autores. Se você coloca pessoas boas, né, profissionais bons em processos ruins, né, você também não tem uma grande chance de ter segurança. Eu brinco, sabe, Letícia? Eu faço uma brincadeira, quem participa dos meus cursos sabe que eu falo assim, não adianta você convidar a Florence Nightingale, você ressuscitar a Florence, ou o melhor médico, né, o médico mais fantástico, e botar para trabalhar num processo que está mal desenhado ou que você não tem ferramentas minimamente adequadas para que ele possa executar o seu trabalho, né? Então, a gente tem que cuidar de processos, pessoas e ferramentas, sim, mas o que eu vejo que grande parte das pessoas parte direto para a ferramenta, porque ferramenta, técnica, instrumento, isso tem um atrativo, sabe? Isso aí é bacana. Olha, eu usei uma ferramenta. A ferramenta é uma palavra mágica. Você fala, vou ensinar ferramentas. Um monte de gente vem. Cara, vou ensinar como você analisa o processo. Ai, credo, né? Ou como você vai lidar com pessoa. Ai, pessoa é uma coisa muito complicada. Vamos partir para a ferramenta? De preferência, ferramenta tecnológica, porque o que me encanta agora é aplicativo, inteligência artificial generativa, e todo mundo... Só que, gente, né, tudo isso é maravilhoso, né, sou super, super a favor, mas não podemos esquecer do básico, que é
a pessoa, as pessoas, né? E nesse sentido, Letícia, eu acho extremamente importante aqui alertar e estimular as pessoas para estudar os fatores humanos, a ciência dos fatores humanos, que é aquilo que eu disse, o que é que faz com que um ser humano do bem, um bom profissional, que estuda todo dia, super certificado, né? A pessoa tem 1000 graduações, pós-graduações, por que essa pessoa erra? Né, se ela tem conhecimento, se ela tem uma série de qualificações. Então, assim, isso é o que me encanta, sabe? Entender os fatores humanos e não, né, falar, vamos mandar embora, vamos punir essa pessoa que errou, né? E aí tem aquele dito popular, assim, que só erra quem faz, né? Então, se eu sou gerente, se eu sou diretora e eu não estou na parte operacional, eu não vou errar o cuidado, porque eu não sei o que faço, né? Então, vamos nos inspirar nessas questões, né? E importante também, né, a gente valorizar a cultura justa. Então, é outro arcabouço conceitual, Letícia, que é extremamente importante estudar como tomar decisões em análise de eventos adversos, né, tomar decisões em cima da matriz de cultura justa, né, que é a questão da responsabilização. Então, assim, foi uma questão de negligência, imperícia, imprudência, o profissional tinha todas as condições de fazer certo e quis fazer errado, porque ele não dá valor. Para que conferir 2 vezes? Para que fazer um time-out na cirurgia? Isso é bobeira, né? Então, na questão de medicamentos, é muito importante entender, além de tudo isso que a gente está dizendo, o processo medicamentoso, né, prescrição, compra, dispensação, prescrição, administração, monitoramento, inclusive, ontem houve um webinar super importante da Organização Mundial de Saúde, onde eles disponibilizaram 2 materiais incríveis sobre como prevenir danos em medicamentos, até porque nós estamos na década, né, que a prioridade de 2021 até 2030, nós temos que lutar globalmente pela diminuição, eliminação de erros evitáveis, né, de danos evitáveis, né, de danos evitáveis derivados de medicamento, né? Entendi. E eles colocaram muito essa questão de não é só a prescrição e a administração, mas também a monitorização. Então, depois que a pessoa aplica, ela tem que monitorar os efeitos, né? Então, os pontos mais críticos, né, que eles disseram, realmente a prescrição, a etapa da administração e do monitoramento, né? Então, a cultura justa, ela vem a realmente dar o accountability, a responsabilidade na medida correta. Então, essa pessoa tinha as condições, ou essa pessoa não estava apta a fazer aquilo, e a instituição obrigou a pessoa a fazer, né? E aí, então, a cultura justa é outra dica que eu dou aqui para esse encontro sobre segurança e medicamento. Nancy, quanta coisa importante, né? Como você tem essa capacidade de reduzir aí, né? Resumir as coisas mais importantes. Então, você falou de liderança, de equipe, de cadeia, né, da medicamento, a importância da gente ter essa visão geral de como está sendo tudo isso, de processo, a importância da participação do paciente e também do monitoramento. Isso é fundamental, porque às vezes faz medicamento e não faz esse monitoramento após, né? Muito bacana, viu? Muito rica essa tua contribuição, viu? Infelizmente, Nancy, estamos já no final do nosso bate-papo. E acho que para terminar, você poderia trazer uma mensagem final para os nossos ouvintes, para os profissionais, ainda focado, né, nessa segurança, né, da medicamentosa, de todo o processo. Que mensagem final você deixaria para esses profissionais? É que você já trouxe tanta coisa bacana, né? Mas o que você, nesse momento, fala? É difícil esse processo, é complexo, não é? O que mais você poderia dizer para a gente fechar com chave de ouro? Obrigada, Letícia. Eu acho que o que eu poderia acrescentar, né, dentro desse cenário, é que nós temos que nos unir, né, porque tradicionalmente as instituições, elas são organizadas por departamentos, né, por unidades especializadas. Nós temos, pessoal, gravem isso, que quebrar
os silos, quebrar essas departamentalizações, isso é meu, isso é seu, porque o processo de gestão, né, de medicamentos, para a gente ter um processo seguro, a gente precisa ter uma união, uma integração entre os diferentes líderes de diferentes setores, né, então farmácia clínica, enfermagem, medicina, compradores, né, gestão de suprimentos, enfim, na parte de gestão financeira, em todo mundo, paciente, família. Nós temos enfermagem, né? Nós temos que nos unir, quebrando as barreiras do isso é meu, isso é seu, esse indicador é meu, esse indicador é seu, você está me atrapalhando, você está atrapalhando o meu indicador. Gente, isso tudo, o processo de gestão para segurança de medicamento é nosso. Então, eu queria deixar uma última mensagem, Letícia. Eu tenho falado muito, não é mais o paradigma do ou. Então eu tenho que cuidar dos processos, ou dos departamentos, ou das pessoas, ou do quê? Não é mais ou, é e. Nós temos que trazer todo mundo junto, é tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que cuidar de pessoas, eu tenho que dar treinamento? Sim. Eu tenho que melhorar o processo, a segurança? Eu tenho que investir na infraestrutura, eu tenho que investir na liderança. É tudo concomitante, porque é complexo. Então não adianta ter uma iniciativa e achar que aquilo vai dar conta de tudo, né? É todo um projeto integrado, quebrando as paredes dos silos, para quê? Para o benefício, em primeiro lugar, do paciente família, em segundo lugar, do próprio profissional de saúde, né? Porque um erro de medicação fatal, ele pode levar, né, a pessoa se a instituição não tiver a cultura de segurança, né, com a questão de apoio à segunda vítima e tudo, você destrói a carreira, né, da pessoa, né, e a própria imagem da instituição, né, então, quer dizer, afeta todos os stakeholders, né, então, isso é um assunto extremamente importante para a sustentabilidade, né, das organizações de saúde. Então, vamos quebrar essas barreiras que de nada nos ajudam, né? Ai, com certeza. Nancy, um prazer te ouvir, né? Nancy, a gente já foi parceira de muitos anos, né? Nancy, já trabalhamos aí, era nossa educadora, né, durante um tempo. E um prazer ouvir você e assim, você trouxe pontos fundamentais, trouxe, acho que, a essência da importância dessa meta, né, para as instituições, para os profissionais. Eu tenho certeza que trouxe muita inspiração para as pessoas que estão nos ouvindo, viu? Só quero te agradecer muito por ter aceito o convite e de ter esse bate-papo aqui maravilhoso, viu? Obrigada, Letícia. Muito obrigada. Sou eu quem lhe agradece e te parabeniza por ser essa líder maravilhosa que alavanca transformações na área da saúde, né? Sou eu quem lhe agradece e te parabeniza. Muito obrigada pela nossa parceria. Obrigada. Que agradeço, viu? Obrigada também por você estar conosco nessa caminhada de buscar aí, né, cada vez mais melhorias e fortalecer a cultura da segurança em todas as instituições de saúde, colocando sempre o paciente e a família no centro do cuidado. Tá? Até o próximo episódio. Um grande abraço.